aluno, tudo bem? Nós vamos fazer hoje um aulão gratuito aqui para vocês do canal do YouTube do Estúdio Aulas, para também a fanpage do Estúdio Aulas aí no Facebook e também a minha fanpage Léo Matos, professor Léo Matos aí também do Facebook. Nós vamos fazer aqui um aulão focado aí para a galera da AGPEN, né, agente penitenciário, agente de atividades penitenciárias, né, da CESIP, que vão fazer a prova aí dia 18, né, de abril. Então, nós vamos fazer um aulão rapidinho aqui para fazer as duas últimas provas que caíram em informática aí da Funiversa, tá bom? Vamos para a primeira prova, que foi a prova de papiloscopista da Polícia Civil do Goiás, tá bom? Vamos ver a primeira questão que caiu aqui na prova de papiloscopista. As permissões são regras que podem ser definidas para arquivos e pastas de um computador a fim de permitir ou não o acesso e a manipulação do seu conteúdo. Permite ao usuário visualizar o conteúdo do arquivo ou pasta e executar programas dentro dela. Considerando essa definição, assinale a alternativa que apresenta o comando correspondente a ela. Veja bem, antes de fazer a questão, vamos pegar aqui uma tela branca, vamos fazer algumas explicações. Gente, quando a gente fala de permissões de arquivos, o que quer dizer permissões de arquivos? Quando a gente fala de permissões, estamos falando da permissão que o usuário tem em relação ao arquivo. Nós temos a permissão de R, nós temos a permissão de W e nós temos a permissão de X. A permissão de R, nós estamos falando da permissão de leitura, tá bom? Quando você tem permissão de leitura, quer dizer que você pode ler o arquivo, abrir o arquivo, ter acesso ao arquivo. E quando nós temos a permissão de W, nós estamos falando da permissão de escrita, que quer dizer você poder modificar o arquivo, salvar as modificações e até mesmo apagar esse arquivo. E além da permissão de RW, nós temos a permissão de X, que tem a ver com a execução do arquivo. Você tem a permissão de executar, de execução, tá bom? Seria o que a permissão de execução, gente? Seria a permissão de você executar um programa, executar um arquivo executável, é claro. Ou seja, quando a gente tem a permissão de X, ela está mais voltada à permissão de execução de programa, tá bom? Execução de programa. Se você tem a permissão de X em relação a um programa, você pode executar ele, abrir ele. Mas se tu não tem a permissão de X em relação a um programa, você não pode executar esse programa. Então essas são as três permissões. Essas permissões, gente, elas são dadas aos usuários, tá bom? Existe um comando, já pegando uma dica importante para a prova, existe um comando chamado de chmod no Linux, que serve para quê esse comando chmod? Para alterar as permissões de arquivos. Então, se cair esse comando na prova, é ele que permite, através de uma tela preta no Linux, alterar as permissões de um arquivo, ou seja, atribuir as permissões de um arquivo a um usuário, tá bom? Voltando à questão, vamos lá, vamos voltar à questão. Ele fala das permissões e aqui no final ele fala, permite ao usuário visualizar, aqui é permissão de R, permissão de leitura, o conteúdo do arquivo ou pasta e executar os programas dentro dela. Quando fala executar os programas dentro da pasta, nós estamos falando da execução, que seria a permissão de X. A permissão de X. Então, veja bem, gente, visualizar a permissão de R. Executar o programa dentro da pasta, eu tenho que dar à pasta a permissão de X, porque aí eu executo um programa dentro daquela pasta, tá bom? Então, vamos para a questão, olha lá. Vamos para os itens. Gravar, não. Ler e executar, essa é a resposta da questão, tá bom? Você tem a permissão de leitura e a permissão de execução daquele programa dentro da pasta. Nunca esqueça, gente, da ordem RWX. R, leitura, W, escrita, X, execução. Vamos ver a próxima questão que caiu na prova de papilo. Olha lá. Ao se preparar para assumir um cargo técnico na Secretaria de Segurança de Goiás, o senhor recebeu a informação do setor de tecnologia da informação de que foi instalado na rede de computadores no seu setor. Programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. Esse programa não se propaga por meio de inclusão de cópias ou pela exploração automática existente em programas instalados em computadores. Então veja bem, ele quer saber
ele quer saber o seguinte, ele quer saber qual é o programa que se propaga de um computador para outro computador sem necessariamente ser executado pelo usuário, ou seja, que pode executar, pode se multiplicar de computador para outro automaticamente, ou seja, pela exploração de falhas de programas, falhas de sistemas, enfim. Então, ele quer saber qual é o programa malicioso que se encaixa aí. Nós temos que ter em mente, gente, que nós temos vários programas maliciosos que são enquadrados na categoria de ameaça chamada de malware. Malware são todos os programas maliciosos. Entre dois programas, vocês têm que tomar muito cuidado na prova para não confundir. Nós temos o vírus e nós temos os worms. O que você tem que lembrar do vírus? O vírus ele é um programa que infecta. Ele é um programa que se torna parte de outro programa, parte de outro arquivo. E quando ele infecta esse arquivo, ao você executar esse arquivo ou programa, ele se multiplica para outros arquivos, se tornando parte desses outros arquivos também. Então você tem que lembrar que o vírus se multiplica após da execução do arquivo infectado e tem que lembrar também que o vírus infecta. Pode danificar o arquivo, pode danificar o sistema. Já os worms, eles não infectam arquivos e programas, eles não necessitam de um hospedeiro. Eles se multiplicam automaticamente, porque eles foram projetados para se multiplicar através de uma falha determinada. Então, se tem essa falha, ele se multiplica automaticamente de computador para computador, sem infectar programas, sem infectar arquivos. E também, os worms não ficam apagando arquivos, danificando sistemas. Os worms se multiplicam, causando lentidão na rede, gerando excesso de tráfego de dados. Então, essas são as principais diferenças entre o vírus e o worm. Então, voltando na questão, ele fala que é um programa capaz de se propagar automaticamente, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. Esse programa não se propaga por meio da inclusão de cópias, beleza? Então, quando fala dessa parte aqui, ele já define para você que é o worm. Ele falha aqui no final, né? Ou pela exploração de vulnerabilidades instaladas em programas. Ou seja, esse finalzinho ele copiou de uma questão do CESP de forma equivocada, mas não vamos discutir a Funiversa não, ela é cheia de coisa errada mesmo, cheia de coisa errada. Mas ele quer que você marque qual resposta, vamos lá. Vamos lá para a questão. A questão que ele quer que você marque é a questão de worms. Letra D é a nossa resposta. E veja bem, gente, vamos definir alguns desses aqui. Quando a gente fala de cavalo de Troia, nós estamos falando de um programa com aparência inofensiva, ou seja, aqui está o programa, o cara é o invasor, desculpa, o programa não, o invasor pessoa mesmo, e ele quer invadir o computador aqui da vítima. O que ele faz? Ele envia um joguinho para essa vítima, a vítima pensa que é um joguinho mesmo, né? Um joguinho disfarçado aí, né? Na verdade é um programa malicioso disfarçado de joguinho. Ele instala o joguinho. Quando ele instalar, o invasor tem acesso remoto ao computador da vítima. Ele tem o controle total da máquina. Ou seja, o cavalo de Troia é um programa disfarçado de programa legal que abre as portas do computador da vítima para que ele tenha acesso remoto, acesso total. Ele vai poder furtar arquivos, vai poder instalar outros programas maliciosos, enfim. O vírus a gente já definiu. E o bot? O que seria o bot? O bot, gente, também é um programa que se multiplica. Ele tem essa função muito parecida com a dos worms, só que ao mesmo tempo que ele se multiplica, ele permite o acesso remoto. Ou seja, todos os computadores que estão infectados com bot, então, por exemplo, o bot está aqui, aí ele se multiplicou para vários computadores, ó. O cara que enviou esse primeiro bot, ele tem acesso a todos esses computadores. Ele vai ter acesso remoto a todos esses computadores aqui infectados. Então ele pode controlar remotamente. Eu costumo falar nas minhas aulas teóricas que o bot é como se fosse a principal função do cavalo de Troia, que é o controle remoto, com a principal função dos worms, que é a multiplicação. Então tem que lembrar disso. E os spywares são programas o quê? Espiões. Programas que monitoram o computador da vítima, monitoram o computador do usuário. Quando esses spywares monitoram os computadores através do teclado, nós chamamos esses programas de keylogger. Keylogger são aqueles spywares que monitoram através do teclado as informações. Já o screen logger, ele não monitora o teclado, ele monitora o clique do mouse.
Quando você clicar, ele captura a imagem do clique do mouse e envia para o espião. Esses são os dois exemplos mais comuns de spywares, o Keylogger e o Screenlogger. Além desses dois, nós temos os sniffers. Os sniffers são farejadores de pacote. Eles capturam os pacotes da rede e aí o cara pode pegar o pacote e ver o conteúdo do que tem dentro daquele pacote. Ou seja, pode ser usado para um monitoramento. É também importante saber que os spywares podem ser usados de forma lícita, não só de forma maliciosa. Por exemplo, os sniffers, que são programas que capturam o tráfego da rede, eles podem ser usados pelos administradores de rede para saber se um computador está enviando corretamente a informação para o outro, se a rede realmente não está com nenhum tipo de problema de comunicação. Então os spywares podem ser usados de forma lícita e também de forma ilícita, tá bom? Vamos voltar para a questão. Então fizemos mais uma questão aqui da prova de papiloscopista do Goiás. Vamos lá. Durante a execução de um relatório utilizando o Word 2007, em português, um setor realizou a inserção de uma planilha errada, sendo necessário desfazer essa ação. Então ele quer desfazer a ação. E ele quer saber qual será a tecla, o comando que pode ser executado. Vamos lá. Quando ele fala de comandos, ele me dá teclas de atalho. Então vamos colocar aqui, ó, Ctrl Z é desfazer. Então essa é a nossa resposta. Ctrl J no Word é justificar. Ctrl N é negritar. Ctrl B, salvar. E Ctrl V, colar. Aí você vai falar, professor, eu juro que para mim Ctrl B, ou Ctrl B não, desculpa, Ctrl N era novo. Não. Tem que tomar cuidado, gente. E é uma dica que eu vou dar aqui para vocês agora. Ó. Tem que tomar cuidado para você não confundir. Porque na tua prova vai ter Microsoft Office e vai ter BR Office. Quando falar do Word, do Microsoft Office, vocês vão lembrar que as teclas puxam mais para o lado do português. Não é uma regra, é uma dica, tá? E para o lado do BR Office, puxa mais para o lado do inglês. Quer ver? Vamos ver alguns exemplos aqui. Olha lá. Puxa mais para o lado do inglês no BR Office e puxa mais para o lado do português no Microsoft Office. Só para você ter uma noção, ó, de algumas dicas. Ó. Sublinhado. Sublinhado. No Word, o sublinhado é Ctrl S. Já no Writer do BR Office, o editor de texto do BR Office, é Ctrl U. Aí você vai falar U de quê, professor? Underline. Ou seja, sublinhado. Outro exemplo aqui que a gente pode dar, por exemplo, é o localizar. Lembrando que não é uma regra, viu, gente? É uma dica. Localizar no Word. Puxa mais para o lado do português. Ctrl L. Ó, Ctrl mais L. Que L feio foi esse, hein? Vamos lá, deixa eu apagar um pouco desse. Ctrl mais L. E no Writer? No Writer puxa mais para o lado do inglês. Ctrl mais F. Vamos apagar de novo aqui essa... Pronto. Ctrl mais F da palavra o que, gente? Find. Ou seja, localizar. Outro exemplo. Negrito. No Word. Ctrl N. Isso no Word. Negrito. No Writer. Ctrl B. B de quê? Bold. Black. Isso é no Writer. Então ficam algumas dicas aí para vocês. Mas tem que lembrar que no Word puxa mais para o lado do português e no BR Office puxa mais para o lado do inglês. É só uma dica, não é uma regra, tá bom? Então, fizemos aqui a prova de papiloscopista do DF. Ou do DF não, do Goiás, que foi a última prova, né, da Funiversa. Foi a última prova da Funiversa aplicada aqui com algumas questões de informática. Então, nós vamos para a próxima questão. Mas antes de falar da próxima questão, vamos aqui fazer algumas divulgações que podem favorecer aí vocês, candidatos, né, da prova da AGPEM. Gente, sábado agora, dia 11/4, né, vai ter lá na LBV, beleza? Lá no final da W3 Sul, né, na LBV, ali perto do Campo da Esperança, cemitério, nós vamos ter lá o simulado, né, comentado da AGPEM. Vai ser um simulado bem interessante lá, além da aplicação do simulado, os professores vão comentar as questões depois do almoço, né? Então será a programação da seguinte maneira.
O simulado ele vai ser aplicado de 8 horas da manhã até meio-dia e meia, mais ou menos. Um simulado no tempo real da prova, com a mesma quantidade de questões, né? Também no mesmo estilo da banca, elaborado pelos professores. Eu vou ser um deles que vou estar elaborando as questões de informática. E vão ter vários outros professores aí, né? O Reginaldo Veras, o Paco, né? Eu não conheço todos ali, mas tem vários professores do Estúdio Aulas, do Espaço Campus também, e a gente está ajudando aí na divulgação e temos os ingressos vendendo tanto em qualquer unidade do Espaço Campus e aqui também no Estúdio Aulas nós temos os ingressos vendendo aí. Se vocês quiserem mais informações, vocês podem procurar também pelo próprio telefone do Estúdio Aulas, 3033-8475, né? E também nos telefones do Espaço Campus também. E na divulgação aí no Facebook tem o telefone de quem está organizando esse simulado. Vai ser uma coisa interessante, porque depois do intervalo o professor vai comentar todas as questões ali com os professores e você vai ter um resultado eletrônico, né? Um gabarito eletrônico, como se fosse uma prova mesmo, saber o seu desempenho, vai ter premiação lá para os primeiros lugares. Então é uma coisa bem interessante, eu achei bem legal, porque não tinha nenhum tipo de projeto desse aqui em Brasília. Eu achei bem legal, por isso eu estou dando o maior apoio aí para eles nesse simulado comentado. E eu acho que vocês devem participar, que é uma coisa bem interessante mesmo, tá bom? Vamos voltar ali. E além do simulado comentado, né, que eu estou dando uma força para a galera aí, nós vamos ter o Ironman na semana da prova, que é um evento com 2 professores por dia, né, tanto em Taguatinga quanto Asa Norte, né, são 2 professores por dia, entra um professor, depois entra o outro depois do intervalo, é uma coisa que já é bem conhecida aqui em Brasília, são 5 dias, né, de dia 13 até dia 17 na semana da prova. Mais informações vocês podem ligar no próprio Espaço Campus, ó, 3024-3060, né? Lá vocês vão ter todos esses professores que estão aí, né? Aqueles mais conhecidos aí da galera, né? 2 professores por dia fazendo uma grande revisão final, beleza? E além também do Ironman, nós temos o Força Tarefa, que é o nosso aulão final, dia 18 mesmo. Esse aqui está quase esgotado, né? Em Taguatinga, por exemplo, deve ter umas 22 vagas só, mas também tem na Asa Norte e na Ceilândia, no Espaço Campus da Ceilândia também. Vocês podem estar conferindo também esses eventos aí. Então, gente, fizemos a prova de papiloscopista do Goiás, tá? Que foi a última prova da Funiversa com questões de informática. E na parte 2 do nosso aulão, que será o próximo vídeo aí, nós vamos fazer essa provinha aí, ó. Olha lá. Que é a prova de perito criminal da Secretaria de Segurança lá do Goiás, tá bom? Que nós vamos fazer algumas questões também importantes, como essa aqui de redes, beleza? Então, no próximo vídeo, que é a parte 2 do nosso aulão gratuito aqui, com questões de informática para a Funiversa, nós vamos ter várias dicas aí a respeito das questões que podem favorecer a sua prova, tá bom? Então, na parte 2, a gente se vê novamente. Abraço para vocês.